Você sabe como que é o nome disso aqui? E disso? E disso aqui? Bem, se você falou Bombril, Gillette e Maisena, eu tenho que te informar que você falou o rótulo, a marca desses produtos. Porque o nome verdadeiro é esponja de aço, lâmina de barbear e amido de milho. Mas é comum nós chamarmos os produtos pelos seus rótulos, pelas suas marcas famosas. Sem problema nenhum. O que nós não podemos é fazer isso, é rotular as pessoas. É chamar as pessoas pelos seus rótulos. E, infelizmente, às vezes nós fazemos isso. Bom, o filme que eu quero falar hoje, ele vai falar algumas lições sobre isso. Mas não só sobre isso. Tem lições interessantes, muito boas para a nossa vida. Por isso eu te convido, fica comigo até o final deste vídeo. Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam muito bem-vindas aqui ao meu canal. Eu sou a Denise Fama e é sempre um prazer enorme ter você por aqui. Então, se você está aqui, é novo, não é inscrito, então eu te convido, se inscreva neste canal. E você já é inscrito, está gostando do conteúdo? Então já peço que você já dá um like aí rapidinho. Não espero terminar o vídeo não, dá agora um like aí pra gente, para fortalecer este canal. E deixa um comentário também, tá ok? Dá ideias, aí sugestões de filmes que você gostaria de ver neste canal. Compartilhe este vídeo com quem gosta desse tipo de conteúdo. E também ative o sininho de notificações. Feitos esses pedidos carinhosos, vamos então agora para o vídeo, ou melhor, o filme que eu quero falar hoje. E o filme que eu quero falar hoje é um filme lá de 2007. E este filme está disponível no Prime Video. E o nome do filme é A Garota Ideal. Este filme conta a história, então, de um moço chamado Lars. O Lars é um moço que ele tem um problema com se interagir com as pessoas, ok? Ele sofre de isolamento social. Ele não gosta de conversar com as pessoas, ele não gosta de interagir com as pessoas, ele não gosta de ser tocado pelas pessoas, que as pessoas o toquem, ele não gosta de tocar pessoas, ele não gosta de nada disso, ele gosta de ficar quieto, no canto dele, sem falar com ninguém. Ele trabalha, ele mora numa comunidade pequena, ele frequenta a igreja da comunidade, sim, mas sempre quieto na dele, sem interagir com as pessoas. E ele tem um irmão mais velho que ele, que é casado, inclusive a esposa desse irmão está grávida, e ele, na verdade, mora na garagem da casa do irmão. Ele adaptou aquela garagem para uma casa para ele, para não ter que conviver com o irmão e com a cunhada. A cunhada, uma moça muito amável, sempre vai lá e chama o Lars para tomar um café com eles, para almoçar, para jantar, mas a resposta do Lars sempre é a mesma. Não, não quero, muito obrigado, tchau. É sempre assim. Até que um dia, esse moço tão fechado, tão isolado, tão antissocial, chega pro irmão e pra cunhada e fala, eu estou namorando. Eles ficam muito felizes. Ele fala, poxa vida, finalmente ele está interagindo com alguém. Ótimo. E ele fala, olha, minha namorada é uma moça estrangeira, ela mora em outro país e eu conheci ela pela internet e agora ela está aqui. Ela veio me ver pra gente se conhecer pessoalmente e eu vou trazer ela aqui para jantar com vocês. Posso? Claro que pode, responde o irmão e a cunhada. Pode sim, vai ser um prazer enorme você trazer ela aqui. Nos dá aí uma hora e o jantar vai estar pronto e vai ser uma alegria receber a sua namorada. E aí, um tempinho depois, bate lá o Lars na porta do irmão. E eles, felizes, abrem a porta e qual é a surpresa? O Lars está abraçado com uma boneca inflável. Sim, uma boneca do tamanho normal de uma mulher, mas é uma boneca de plástico. Bem, eles ficam atônitos com aquilo. E o Lars age naturalmente. Ele coloca ela sentada, ele explica que ela não vai conversar com eles porque ela não fala a língua deles, ela é estrangeira. O nome dela é Bianca. E é isso que ele vai falando normalmente. E ela não anda também, porque ela tem alguns problemas de saúde, então ela só anda de cadeira de rodas. E ele dá essa explicação e age naturalmente. Bem, aquela cunhada, aquele irmão, eles ficam completamente perdidos e pensam, pronto, agora ele doidou de vez mesmo e o que nós vamos fazer com essa situação?
Eu vou parar por aqui, porque isso é só sinopse. Você tem que assistir esse filme, porque a história é muito boa mesmo. E eu vou falar agora das lições excelentes que este filme nos passa. Vamos lá, então, para a primeira lição. Vendo aquela situação, a cunhada, então, resolve conversar com algumas pessoas da comunidade e para pedir ajuda, pedir ideias, o que devemos fazer nessa situação com o Lars. E então, naquela reunião, o pastor da igreja está lá. E ele fala algo que realmente dá um checkmate em todo mundo, inclusive em nós que estamos assistindo. Porque ali todo mundo começa a falar coisas, criticar, achar que ele está louco, tem que ser internado no hospital psiquiátrico, enfim. As pessoas falam de tudo, mas aquele pastor fala o seguinte: o que Jesus faria com o Lars se ele estivesse aqui, no nosso lugar? E isso realmente é algo para se pensar. Como é que Jesus agiria se ele estivesse diante de uma situação dessas, com uma pessoa com esse transtorno, com uma pessoa nessa situação? Como ele agiria? Porque é fácil a gente pensar assim, quando nós nos deparamos com alguém passando uma necessidade de alimentos, né, uma necessidade material, nós pensamos, se Jesus estivesse no meu lugar, Jesus iria alimentar essa pessoa. Então nós vamos lá, arrumamos mantimentos e damos mantimentos para aquela família, para aquela pessoa. Quando a gente vê alguém chorando, com uma doença, sofrendo de uma enfermidade, como que Jesus agiria? Jesus iria lá dar um abraço, iria curar, levar cura para essa pessoa. Nós não temos esse poder de curar, mas nós vamos fazer o quê? Então nós vamos lá acolher, abraçar aquela pessoa e fazer uma oração para aquela pessoa. Nós entendemos que Jesus faria isso. E nessa situação, como é que Jesus agiria? Bom, eu quero ler um versículo bíblico agora para que a gente possa entender melhor essa situação. E o versículo que eu quero ler está lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 8. E fala assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Tem uma palavra-chave aí neste versículo, que é compadecidos. O que é compadecer? É exercer compaixão. E o que é compaixão? É ser sensível com o sofrimento dos outros. Que tipo de sofrimento? Qualquer um. Jesus, se estivesse ali, naquele lugar, daquelas pessoas, como que ele agiria? E aquelas pessoas que estavam ali da comunidade, ouvindo aquele pastor falar isso, pensaram, vamos tentar agir como Jesus agiria? E como Jesus agiria? Primeiro, Jesus jamais seria preconceituoso numa situação dessas. Ele jamais iria excluir o Lars. Jesus jamais iria rotular o Lars. Muito pelo contrário. Jesus iria incluí-lo, acolhê-lo e amá-lo profundamente. Muitas vezes, diante de coisas que nós não entendemos, nós fazemos algo que agora é a segunda lição que este filme nos dá e que eu falei no começo deste vídeo, que é rotular as pessoas. Quando nós não conseguimos entender as pessoas, nós colocamos um rótulo nela. Essa pessoa é chata, essa pessoa é tóxica, essa pessoa é maldosa, essa pessoa é ruim, essa pessoa é problemática. Enfim, nós colocamos rótulos em cima das pessoas, quando nós não entendemos. Mas se a gente tirar o rótulo e começar a tirar as camadas que fez aquela pessoa chegar àquela situação, nós vamos entender melhor e vamos chegar à identidade real daquela pessoa. Muitas vezes as pessoas estão cobertas com camadas, tipo de traumas, sofrimento, dores emocionais, enfim, muitas camadas que fizeram aquela pessoa ser quem ela é. Se nós começamos a tirar essas camadas e entender o profundo do coração, da alma daquela pessoa, como Jesus fazia, ele olhava o profundo, ele olhava lá no íntimo das pessoas. Aí ele conseguia compreendê-las muito melhor. Aliás, ele não conseguia, não tentava, né? Ele conseguia literalmente mesmo entender as pessoas. Ele sempre compreendia, porque ele agia com compaixão. E quando nós agimos assim, nós começamos a ver mais o íntimo, o profundo. E esse filme, ele vai explicar por que o Lars era assim.
mas porque as pessoas que o rodeavam imitaram Jesus. Não o rotularam e foram entender, tirar as camadas que faziam o Lars ser aquela pessoa que ele era. Da mesma forma nós. Quando nós deparamos com alguém que a gente não consegue compreender, porque ela age daquela forma, não vamos ser imediatistas. Ah, é isso e pronto. Não. Vamos sentar, chegar mais fundo. Vamos agir com compaixão, com misericórdia, com humildade, com fraternidade e chegar mais fundo. Vamos abrir a nossa mente. Muitas vezes a nossa mente está muito fechada, mas que Deus possa expandir a nossa mente para entender melhor as situações e, em qualquer situação, agir como Jesus agiria. Essa é uma importante lição que este filme nos dá. Mas tem coisas muito mais profundas nesse filme, muito mais interessantes. Mas eu deixo para você, quando você assistir este filme. Com certeza Deus vai falar ao seu coração. Deus vai mostrar coisas boas para você. Deus vai aquecer seu coração e vai trazer ensinamentos bons. Assista este filme, que fica recomendado aqui para você. Mas não só esse filme, tem outros bons filmes também na descrição deste vídeo que eu deixo para você. E claro, pedindo de todo o meu coração que Deus abençoe poderosamente você e a sua família. Beijo no seu coração. Fica com Deus.